Marta encarava o reflexo no café frio. A superfície escura do líquido era um espelho cruel, revelando não apenas os olhos cansados, mas a geografia de uma alma que se perdeu no caminho. Ela percebia, com uma clareza que doía nos ossos, que o silêncio entre ela e o homem à sua frente não era mais uma simples ausência de som. Era uma presença asfixiante. Um terceiro elemento naquela mesa que roubava o oxigênio da sala há pelo menos 10 anos. O vapor que antes subia da xícara, aquecendo o rosto e trazendo promessas de um novo dia, tinha se dissipado completamente, deixando para trás apenas uma mancha oleosa e o gosto amargo da estagnação. Assim também tinha sumido a ilusão de que o tempo, por si só, teria o poder de curar as rachaduras profundas que agora comprometiam os alicerces daquela casa. Roberto estava ali, a poucos centímetros de distância, mas parecia estar em outro continente. Ele folheava um jornal digital no tablet com a mesma indiferença mecânica de quem observa a chuva cair em um vidro sujo. O movimento do seu dedo deslizando pela tela era rítmico, hipnótico e totalmente desprovido de vida. Ele não a via. Ele não sentia o perfume dela, nem o tremor leve em suas mãos. E o que era mais devastador, o que fazia o estômago de Marta se contrair em um nó frio, era perceber que ela também já não conseguia se encontrar naquele ambiente que um dia chamou de lar. A cozinha, decorada com azulejos que ela escolheu com tanto entusiasmo e sonhos no início do casamento, parecia agora um museu de mágoas preservadas em formol. Cada objeto ali tinha uma história silenciosa de uma expectativa que nunca foi atendida. Seus olhos pousaram na batedeira de última geração, ainda brilhante sobre a bancada de granito. Ela nunca fez o bolo de comemoração de 5 anos de casados, porque naquela noite específica, o silêncio foi tão denso que eles nem sequer conseguiram se desejar boa noite. O conjunto de taças de cristal, guardado no armário envidraçado, permanecia intocado, acumulando uma poeira invisível, enquanto esperava por uma celebração que o cinismo cotidiano acabou por cancelar. A mesa estava posta, as louças eram caras, mas o banquete emocional tinha apodrecido há muito tempo, deixando apenas o cheiro acre do ressentimento no ar. Marta sentia o peso de 1000 toneladas sobre os ombros toda vez que ouvia o barulho metálico da chave girando na fechadura ao final da tarde. Aquele som, que para muitos significa o conforto do retorno, para ela era o estalo de uma sentença que se renovava diariamente. Ela olhou para as próprias mãos, onde a aliança de ouro parecia apertar mais do que o normal. O metal parecia estar tentando avisar ao seu corpo que aquela união havia se transformado em um torniquete, interrompendo o fluxo de vida e de alegria. O silêncio daquela manhã era tão denso que ela podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala de jantar. Aquele som, que nos primeiros anos era um metrônomo reconfortante da rotina, agora soava como a contagem regressiva para o fim de uma vida que ela nem sequer tinha começado a viver de verdade. Eles eram 2 estranhos compartilhando o mesmo plano de saúde, o mesmo teto e a mesma cama fria. Encenavam uma peça de teatro cansativa para uma plateia invisível composta por vizinhos curiosos, parentes que preferiam não ver a verdade e pela própria covardia que os mantinha presos. A vida perfeita que ostentavam nas redes sociais, com fotos de viagens retocadas e sorrisos ensaiados, era, na verdade, o cadáver emocional que Marta carregava nas costas. Ela estava exausta de tentar aplicar técnicas de reanimação em algo que já tinha perdido o pulso há uma década. Ela se perguntava, em um diálogo interno torturante, em que momento exato o nó se fragmentou de tal forma que as peças não se encaixavam mais, nem mesmo com a força bruta da insistência ou da piedade. Roberto limpou a garganta. Foi um som seco, quase áspero, que quebrou o silêncio por um breve segundo. Marta prendeu a respiração, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que provasse que ele ainda estava ali. Mas ele apenas ajustou a postura na cadeira e mergulhou novamente no abismo da mudez. Foi naquele instante que Marta percebeu algo fundamental. A paz que ela tanto buscava não estava na resolução daquele conflito eterno, mas no encerramento definitivo da guerra que ela travava contra sua própria intuição. Ela passou anos acreditando, piamente, que ser uma mulher forte significava aguentar o insuportável sem derramar uma lágrima em público. Acreditava que o amor era uma espécie de hospital de campanha onde ela era a única médica, a única enfermeira e a única doadora de sangue. Marta se via como a ressuscitadora oficial daquele casamento moribundo.
Se o clima esfriava, ela corria para acender a lareira da alma com gestos forçados de carinho. Se o diálogo morria, ela inventava monólogos exaustivos disfarçados de conversa trivial. Se o afeto desaparecia, ela dobrava a dose de dedicação, cozinhando os pratos favoritos dele, organizando a agenda dele, cuidando de cada detalhe da vida dele, esperando que, por algum milagre da reciprocidade, Roberto finalmente acordasse do seu coma afetivo. Mas a verdade nua e crua, aquela que a gente tenta esconder debaixo do tapete da conveniência, é que ninguém pode ser curado em um ambiente que o adoece sistematicamente. Essa exaustão da ressuscitadora é uma ferida silenciosa que consome a mulher por dentro. Ela transforma o brilho vibrante dos olhos em uma névoa de cansaço crônico e transforma a pele em uma armadura de rigidez. Marta tentou todos os métodos conhecidos pela humanidade. Comprou livros de autoajuda que prometiam salvar casamentos falidos em 30 dias, sublinhando frases com canetas coloridas como se fossem fórmulas mágicas. Agendou viagens para destinos paradisíacos que terminaram em discussões amargas em quartos de hotéis de luxo, onde o luxo só servia para destacar a pobreza espiritual deles. Mudou o corte de cabelo, mudou a dieta, mudou até a forma de respirar para não incomodar o mau humor crônico do marido. Ela estava morrendo por dentro para garantir que aquela estrutura externa, aquele teatro de aparências burguesas, permanecesse de pé. A psicologia da esperança tóxica é um labirinto cruel e sedutor. Marta se agarrava a pequenos fragmentos de normalidade como se fossem provas irrefutáveis de uma mudança profunda. Se Roberto elogiava o tempero do jantar uma vez por mês, ela interpretava aquilo como o sinal divino de que o antigo Roberto, aquele homem por quem ela se apaixonou 20 anos atrás, estava voltando. Se ele sorria para uma piada boba na televisão, ela sentia um alívio momentâneo no peito, acreditando que a tempestade finalmente passaria e o sol voltaria a brilhar. Mas eram apenas intervalos curtos entre os trovões da indiferença. Ela estava tentando consertar alguém que não via problema algum em estar quebrado. Estava gastando toda a sua energia tentando salvar um homem que se sentia perfeitamente confortável em sua própria mediocridade emocional, usando-a como uma muleta para sua própria covardia. Foi então que a metáfora da videira, algo que ela ouvira na infância, começou a fazer um sentido avassalador em sua mente cansada. Marta se lembrou vividamente de um velho jardineiro, o Sr. Joaquim, que cuidava com mãos de mestre das plantas de sua avó. Ele dizia, com sua voz rouca e sábia, que para uma videira dar frutos de verdade, ela precisava passar por uma poda drástica. Ele explicava que, às vezes, galhos que pareciam saudáveis por fora precisavam ser cortados sem dó, porque estavam apenas sugando a energia vital da planta, sem produzir um único cacho de uva. A poda não era um ato de violência ou de ódio, mas um ato supremo de amor pela vida que ainda poderia florescer. Marta percebeu que seu casamento era exatamente aquele galho seco, pesado e estéril. Ele estava impedindo que o resto de sua existência recebesse a seiva necessária para crescer e dar flores. Algumas coisas no universo precisam morrer para que a vida continue o seu fluxo. É uma lei natural, uma liturgia espiritual que rege desde as estrelas até as células do nosso corpo. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer para que possa gerar o pão que alimenta. A lagarta precisa deixar de existir para que a borboleta ganhe asas e conquiste o céu. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade patológica de aceitar o fim. Nós confundimos persistência com teimosia cega e lealdade com masoquismo puro. Marta entendeu, naquele momento de epifania na cozinha silenciosa, que soltar Roberto não era um sinal de fraqueza ou de fracasso pessoal. Era um exercício supremo de sabedoria e de preservação. Desistir de uma batalha que já foi perdida no coração é o primeiro passo para vencer a guerra pela própria sanidade mental. A negligência emocional de Roberto era, na verdade, um sinal claro do universo. Cada vez que ele ignorava uma pergunta dela, cada vez que ele se esquecia de um detalhe importante da vida dela ou demonstrava desinteresse pelos seus sonhos, era como se uma voz divina estivesse sussurrando no seu ouvido. Saia daqui, minha filha. Este solo não é mais fértil para você. Você está tentando plantar flores no concreto. A separação, que antes era vista por ela como uma falha moral imperdoável ou uma tragédia familiar que destruiria tudo, começou a ganhar contornos de um livramento espiritual.
Era uma poda necessária, uma limpeza profunda no jardim da alma para que o sol voltasse a tocar as raízes da sua alegria. Marta levantou-se da mesa com os movimentos lentos, como se estivesse carregando o mundo. Caminhou até o banheiro da suíte. Ao fechar a porta e se olhar no espelho sob a luz fria da lâmpada fluorescente, o impacto foi devastador. Ela não reconhecia a mulher que a encarava de volta. Onde estava aquela jovem de olhos brilhantes que amava dançar na chuva e que acreditava que o mundo era um lugar de infinitas possibilidades? Onde estava a mulher que tinha planos de conhecer o mundo e que ria até a barriga doer por qualquer bobagem? No lugar dela, havia uma sombra pálida, uma versão desbotada de si mesma, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia mais esconder, e um vinco de preocupação permanente entre as sobrancelhas. Ela tinha se tornado a zeladora de um mausoléu de sonhos mortos. A manutenção daquela estrutura falida tinha custado a sua própria identidade, a sua voz e a sua cor. A perda de si mesma é o preço mais caro que se paga por um relacionamento medíocre. Marta percebeu que tinha passado os últimos 10 anos tentando ser o que Roberto precisava, ou o que ela imaginava que ele precisava para ser feliz. E nesse processo de anulação contínua, ela se apagou por completo. Ela não tinha mais passatempos, não tinha mais opiniões fortes sobre nada, não tinha mais desejos que não estivessem ligados ao bem-estar da casa. Toda a sua energia vital era canalizada para evitar conflitos, para pisar em ovos e manter aquela paz armada que reinava entre aquelas 4 paredes. O medo da solidão, que antes a aterrorizava nas noites de insônia, começou a parecer pequeno, quase insignificante, diante do medo muito maior de continuar acompanhada por aquele estranho por mais 30 ou 40 anos. Estar sozinha é apenas um estado geográfico, uma circunstância de momento, mas estar acompanhada e se sentir profundamente solitária é uma tortura psicológica que drena a alma gota a gota. Marta tocou o próprio rosto no espelho, sentindo a textura da sua pele, e sentiu uma compaixão profunda por si mesma, como se estivesse encontrando uma velha amiga que foi maltratada pela vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu raiva de Roberto. A raiva exige uma energia que ela não tinha mais. Ela sentiu pena dele por ser tão limitado emocionalmente, por não saber o tesouro que estava perdendo por pura negligência, e sentiu pena de si mesma por ter permitido que sua luz fosse ofuscada por tanto tempo em nome de uma segurança que, na verdade, era uma prisão. Aquele foi o momento da clareza dolorosa, aquela que corta como um bisturi, mas que é necessária para remover o tumor da mentira. Não houve uma grande briga cinematográfica naquela manhã. Não houve gritos histéricos, nem pratos quebrados contra a parede, nem acusações dramáticas. Houve apenas o silêncio da verdade se instalando definitivamente no peito dela. O ponto de ruptura silencioso é muito mais poderoso do que qualquer explosão de raiva, porque ele nasce da convicção, não do impulso. Quando você chega ao seu limite absoluto, você não precisa mais gritar para ser ouvida, porque a sua decisão já está tomada no nível mais profundo da sua alma. Marta saiu do banheiro com o rosto lavado e uma expressão que Roberto nunca tinha visto. Voltou para a cozinha. Roberto continuava na mesma posição, alheio à revolução que acabara de acontecer a poucos metros dele. Ele era como um náufrago que se acostumou tanto com a ilha deserta que parou de olhar para o horizonte em busca de resgate. Ela o observou por um instante e sentiu uma estranha e maravilhosa leveza. O peso invisível que ela carregava nas costas começou a se dissipar, não porque as circunstâncias externas tivessem mudado, mas porque ela tinha mudado a sua percepção interna sobre elas. Ela entendeu, com uma força que vinha das entranhas, que o amor próprio não é um ato de egoísmo, como a sociedade muitas vezes tenta nos convencer. O amor próprio é a sua primeira e mais importante obrigação divina. Se o nosso corpo é o templo da nossa alma, como ela poderia permitir que aquele templo fosse profanado pela tristeza constante, pela negligência sistemática e pelo desamor? Manter-se em um relacionamento que te destrói, que te diminui e que te faz esquecer quem você é uma forma de desonrar a própria vida que te foi dada como um presente. Marta sentiu que uma força maior, algo que ela não conseguia explicar, mas que sentia pulsar em seu coração, estava segurando a sua mão naquele momento. Era como se o universo estivesse sussurrando palavras de encorajamento, empurrando-a gentilmente para dar o passo que ela tanto temia. As pressões sociais ainda tentavam, como tentáculos,
puxá-la de volta para a zona de conforto do sofrimento conhecido. O que diriam as amigas do clube quando soubessem? Como ela explicaria a decisão para sua mãe, uma mulher da antiga geração que acreditava que o casamento era uma cruz pesada a ser carregada com resignação até o túmulo? O que seria da sua estabilidade financeira, da sua rotina de anos, do seu status social? Mas todas essas perguntas, que antes pareciam montanhas intransponíveis, agora pareciam apenas sussurros distantes diante do grito de liberdade que vinha do centro do seu ser. O julgamento dos outros é um preço ridiculamente pequeno a pagar pela chance de voltar a respirar com os próprios pulmões. Marta percebeu que preferia ser julgada por fracassar em um casamento aos olhos do mundo do que ser aplaudida por ter sucesso em se destruir lentamente por dentro. A decisão interna sempre precede a ação externa. Naquela mesma tarde, enquanto Roberto estava no escritório, Marta não começou a empacotar as coisas com o desespero de quem foge. Ela começou a organizar a sua mente e o seu futuro. Cada peça de roupa que ela tirava do armário e colocava cuidadosamente na mala era um pedaço de peso morto que saía do seu peito. Ela não estava fugindo de um monstro, ela estava retornando para a casa que habitava dentro de si mesma e que estava abandonada há anos. O clímax daquela jornada não foi a conversa final, mas o instante sagrado em que ela entregou as chaves daquela vida antiga para o destino. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, o ar da sala parecia ter uma densidade diferente. Ele sentiu, mesmo com toda a sua couraça de indiferença e seu hábito de não perceber nada, que algo fundamental tinha mudado. Marta estava sentada no sofá de couro, com uma mala pequena ao lado dos pés. Não havia ódio em seu olhar, não havia o brilho da vingança. Havia apenas uma paz profunda, inabalável e assustadora para quem vive na mentira. "Eu estou indo embora", ela disse. Sua voz saiu firme, com uma autoridade que ela mesma não reconhecia. Roberto, pego de surpresa em sua zona de conforto, tentou usar os velhos truques de manipulação. Tentou a negação, dizendo que ela estava exagerando. Tentou a raiva, acusando-a de ser ingrata. Tentou até uma promessa vazia de mudança, uma daquelas que ele já tinha feito 100 vezes antes e nunca cumprira. Mas Marta estava blindada pela verdade. O despertar que acontece através do ato de soltar é um processo irreversível. Uma vez que você vê a realidade sem os filtros do medo, é impossível desver. Marta levantou-se e entregou a sua cópia das chaves sobre a mesa de centro de vidro. Aquele pequeno pedaço de metal, que por tantos anos representou a sua segurança e o seu refúgio, agora era apenas um objeto frio, inanimado e totalmente sem significado. Ao fechar a porta daquela casa pela última vez, o som do trinco batendo não soou como o fim de uma história. Foi o som de um início. O silêncio que a seguiu enquanto ela caminhava pela calçada não era mais opressivo ou assustador. Era um silêncio fértil, vibrante, cheio de possibilidades infinitas, como o silêncio de uma floresta logo após uma tempestade de verão. A sensação física de leveza era quase inacreditável, como se a gravidade tivesse perdido parte do seu poder sobre ela. Marta sentia que seus pés mal tocavam o chão enquanto caminhava em direção ao seu carro. Ela não sabia exatamente para onde iria no longo prazo. Não tinha um mapa detalhado dos próximos 10 anos, mas sabia exatamente de onde estava saindo. E naquele momento, saber de onde você não quer mais fazer parte é o suficiente para começar a caminhar. Ela estava entregando a sua vida nas mãos de algo maior, confiando que a poda drástica que acabara de realizar permitiria que novos brotos de alegria surgissem em sua jornada. O medo da incerteza, que antes a paralisava, agora era o combustível que a impulsionava. Semanas depois, Marta já estava instalada em seu novo espaço. Era um apartamento pequeno, muito menor do que a casa onde viveu por décadas, com poucos móveis, mas inundado de luz solar que entrava pelas janelas amplas. Não havia museus de mágoas ali, não havia lembranças de jantares silenciosos ou de brigas não resolvidas. Cada objeto naquele lugar tinha sido escolhido por ela, para ela, refletindo seu novo momento. O café da manhã agora era um ritual de celebração da vida, não mais um funeral em silêncio absoluto. Ela descobriu, com surpresa, que o silêncio da paz é um universo completamente diferente do silêncio da opressão. No silêncio da paz, você finalmente consegue ouvir os seus próprios pensamentos, sem a interferência do barulho mental alheio. Você consegue sentir o ritmo natural do seu coração e consegue perceber a beleza nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas.
O desenho que a luz do sol faz na parede às 10 horas da manhã, o sabor real de uma fruta fresca, o som do vento nas árvores. O manifesto sobre o florescimento pós-poda é escrito nos detalhes mais simples do cotidiano. Marta voltou a pintar. Era um passatempo que ela tinha abandonado anos atrás, porque Roberto achava que o cheiro das tintas incomodava e que ela fazia muita sujeira no ateliê. Ela voltou a caminhar no parque no final da tarde, a conversar com estranhos na fila do café, a rir de si mesma e das suas pequenas trapalhadas. A alma que estava exausta e moribunda tinha finalmente despertado e estava descobrindo que a vida é infinitamente mais vasta do que o cubículo emocional em que ela se permitiu viver por uma década inteira. Ela percebeu que a sua imensa capacidade de amar não tinha morrido com o fim do casamento. Ela apenas tinha sido redirecionada para o alvo mais urgente e necessário, ela mesma. Marta aprendeu, na prática, que o fim de um ciclo não é um abismo sem fundo. É o solo fértil para o que realmente merece crescer e florescer. Às vezes, o universo remove pessoas, empregos e situações da nossa vida não como uma forma de punição, mas como um ato supremo de proteção. A poda dói, o corte é profundo e o luto pelo que poderia ter sido é real e precisa ser vivido. Mas esse é o preço necessário para o que pode ser. Hoje, quando ela olha para trás, não sente mais o peso do tempo que julga ter perdido. Ela sente uma gratidão imensa pela lição aprendida a duras penas. Cada lágrima derramada naquelas manhãs de café frio serviu, no final das contas, para regar a resiliência que agora a sustenta e a faz brilhar. A lição final que Marta carregará para sempre em sua alma é que você nunca deve tentar ressuscitar o que Deus, ou a vida, já permitiu que morresse. Há uma dignidade sagrada em aceitar o fim das coisas. Soltar não é, de forma alguma, um ato de desistência ou de covardia. É um ato de fé absoluta. É acreditar ao esvaziar as mãos do que é velho, pesado e disfuncional. Você cria o espaço necessário para receber o que é novo, leve e verdadeiro. O amor próprio como prioridade divina transformou Marta. Ela deixou de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar uma mulher plenamente presente e protagonista da sua própria história. E agora, eu te pergunto, quando você se olha no espelho hoje, o que você vê de verdade? Se você se viu no reflexo do café frio de Marta, ou se sentiu o alívio profundo daquela porta se fechando, saiba de uma coisa: você não está sozinha. O despertar é um processo coletivo e cada passo que uma mulher dá em direção à sua própria verdade ecoa na vida de milhares de outras que também precisam de coragem para soltar as âncoras que as prendem. A vida é curta demais para ser vivida no modo automático e preciosa demais para ser desperdiçada tentando ressuscitar o que já apodreceu e não tem mais vida.